Liga da Escrita, episódio 8. Se você não entendeu ainda, claro, Liga da Escrita é uma clara referência à Liga da Justiça. Afinal, eu, Henrique e nosso convidado Nano acreditamos que escrever é um superpoder. Um superpoder na persuasão, na ficção, para você conquistar o amor da sua vida ou fazer o que você quiser. E o negócio é o seguinte, Henrique aqui escreveu lá atrás um e-book que até hoje vende pra caramba, já vendeu milhares de cópias. Eu aqui estou com os meus humildes 3 best-sellers, mas tudo no universo de negócios. Estou querendo desmerecer nem o meu trabalho, nem o do Henrique. Escrever negócios já é um grande ponto de partida. Mas ficção, meu amigo, como fala o ditado popular, é outro patamar. Tem que criar um herói, pensar em estrutura, trama, universo. É quando você quer mudar uma coisa, tem que mudar tudo. Que loucura. Eu e o Henrique vem flertando já ultimamente com o universo ficcional. Eu falei, Henrique, vou chamar um rapaz aqui, famoso Nano, que sabe tudo do assunto, me ensinou tudo que eu sei sobre o assunto. E, claro, acho que seria interessante beber da fonte. Sem mais delongas, Nano Fregonese, nossa grande referência no assunto escrita criativa, ficcional. Nano, dá um oi para a galera aí e se prepara que a gente vai te bombardear com perguntas. Tudo bom, pessoal? Como é que tá? Obrigado por me receberem aqui. É um prazer e pode mandar. Vamos conversar, vamos falar sobre isso, porque eu também acredito que escrever não só é um superpoder, né? Eu gosto de falar para os meus alunos que escrever é viver num nível acima, porque quando a gente escreve, a gente tem que escrever sobre a vida, né? Mesmo que seja ficção, a gente está escrevendo sobre a vida. E a gente precisa, para escrever, refletir. Então, ali o que a gente tem na escrita é a vida condensada, é a vida refletida, é a vida elevada a outro patamar, assim. Então, acho que talvez esse seja o maior superpoder aí do escritor. Exatamente, digo mais. Hoje, uma Liga da Escrita de escritores geminianos. Henrique, 28 de maio, Arnaldo, 1º de junho, Nano, 3 de junho. Olha que loucura. Dois. Então, 3 é outro autor que eu conheço. Olha isso. Tem uma quantidade de autores geminianos que é brincadeira. Mas para esquentar aqui o negócio, Nano, obrigado pela apresentação. Eu vou deixar o Henrique fazer a primeira pergunta mais profunda. E eu queria já te mandar uma aqui, Nano, só para você aquecer um pouquinho, que é o seguinte. Henrique aqui, acho que escreveu o post mais bombado da história sobre a jornada do herói. Tem um infográfico lá que foi o que me ensinou sobre esse assunto, foi o Henrique que escreveu. E depois que eu conheci ele. E sabe, vocês dois sabem muito bem que lá na jornada tem ali um incidente incitante, o chamado para a aventura, o ataque, chame como quiser. Enquanto o Henrique pensa na primeira pergunta dele, que vai ser a próxima, eu queria que você, Nano, contasse para a gente, para a audiência, qual foi o seu ataque, o seu incidente incitante, o seu chamado para a aventura que te acordou para esse universo da escrita ficcional? Cara, é assim, eu sempre fui apaixonado por histórias. Sempre adorei história, desde pequenininho, assim. Ia na locadora, meu pai alugava uns 10 filmes, deixava lá para mim, lia quadrinho e tudo mais. E como eu era uma criança introvertida, eu entendi que a minha maneira de ter relação com o mundo, com as coisas, era por meio das histórias. Então, às vezes me contavam alguma coisa, eu não ficava tão emocionado ou tão envolvido com aquilo. Mas quando eu lia aquilo numa história, aquilo me impactava pra caramba. A partir dali começou, lógico que eu não entendia isso na época, né? Mas eu queria mais daquilo, de receber o mundo, de experimentar o mundo. E dali para passar de algo passivo para ativo, no sentido de vou escrever, vou começar a criar as próprias histórias, foi meio que um movimento natural. Só que foi só para frente, quando eu comecei a aplicar algumas coisas de história na minha vida, que eu vi que fazia sentido, que ali para mim isso explodiu. Eu falei, não, eu tenho que aprender mais sobre isso, cara, meio que é o propósito da minha vida, sabe? Não. Você falou de propósito, conectou comigo e falou de, né, ser um pouco mais intuitivo, introvertido, e acho que isso aí conecta muito com o Henrique, e assim já fica o link para Henrique Carvalho. Fica à vontade para fazer a primeira pergunta aí para o Nano. Eu estou curioso com a pergunta do Henrique para o Nano, estou aqui assistindo, babando. Fala aí. Cara, e hoje eu estou aqui, assim, como super aluno, porque escrever ficção não é minha praia, minha parte é mais persuasão, a parte mais técnica da escrita. Então, já vamos aproveitar essa mentoria gratuita que a gente está tendo aqui agora para já perguntar. Quando você vai escrever conteúdos, né, informação, quando você vai escrever para vender, que tem toda uma estrutura de persuasão, tende a ter uma técnica assim, muito bem polida, muito bem feita para você chegar no resultado final, seja educar uma pessoa, seja vender para uma pessoa.
Agora, na ficção, existe... Assim, essa estrutura, ela é rígida, ela é flexível? Qual é o ponto de partida, assim, para você iniciar uma história? Como que você chega, né, nessa... É um tema? É algo que já nasce, assim, com uma ideia bem clara e você vai desenvolvendo ao redor do tempo? Eu juro, eu estou, assim, página em branco aqui para tentar entender um pouco sobre essa parte mais de ficção na escrita. Tá, vamos lá. Assim como no copywriting, na escrita de conteúdo, etc., na parte de criar histórias também existem técnicas, estruturas que a gente pode se apoiar. E eu falo isso com cuidado, porque eu sei que muita gente torce o nariz para isso. A gente fala, não, porque tem técnicas, o pessoal fala, mas é fórmula de bolo, eu não quero fazer fórmula de bolo, não quero colocar técnica porque vai estragar a minha arte, o que eu acho muito engraçado, porque quando você vê um músico, o cara aprende técnica, né? Quando você vê um pintor, é a mesma coisa. Mas eu não sei por que na literatura parece que você não pode aprender técnica, que você tem que ser um gênio assim e desenvolver algo do zero. Mas na prática não é assim que funciona. A gente tem uma série de técnicas que a gente pode se basear. Só que essa técnica vem da onde? Ela vem da observação da vida, porque as histórias elas têm que refletir uma experiência de vida, né? Mesmo que seja algo absurdo, que envolva alienígenas e elfos e robôs do futuro e coisa do tipo, a gente está sempre falando sobre vida. Então, tem uma estrutura também que a gente identifica na nossa realidade. Tá? E todas essas técnicas que a gente tem hoje, Jornada do Herói, inclusive, na verdade, são variações de uma estrutura fundamental, que simplesmente é a maneira como a gente olha para os acontecimentos ao nosso redor, como é que a gente dá sentido para as coisas que acontecem. Porque o ser humano faz isso, senão ele enlouqueceria. Né? E aí, a partir disso, a gente vai construindo. E aí entram alguns elementos. O personagem, porque né, sempre está avaliando a história, a nossa história, sempre a vida a gente avalia subjetivamente, né, sempre a nossa história. O personagem quer alguma coisa, então ele tem um objetivo, porque nós sempre queremos algo, então a gente está pensando na nossa história quando a gente quer alcançar algo, nunca né, à toa. E aí a gente tem o quê? Que a vida é repleta de coisas assim, para obstáculos, desafios, dificuldades. Nossa vida é feita disso, né? Então, era para a gente dizer que uma história é isso, é um personagem querendo algo e precisando enfrentar um monte de treta para conseguir. Tá? E aí, dentro disso, tem temas, tem ideias, insights, só que você pega essas coisas, que pode ser qualquer coisa, pode ser a ideia, se você viu, pensou num cenário, pensou numa frase, pensou num personagem, num tema, quando você começa a refletir sobre isso, a pensar sobre isso e entender esses 3 elementos que eu falei para você, aí a história começa a se desenhar meio que naturalmente, sabe? Incrível. E eu até perguntei isso porque, por exemplo, num texto, às vezes o título nasce primeiro do que o conteúdo, né? Do que o corpo do texto. E às vezes é o contrário. Então não tem necessariamente uma fórmula perfeita. E eu fiquei curioso, será que uma história, sei lá, o herói nasce primeiro que o vilão? Será que tem história que o vilão nasce primeiro e depois se encaixa um herói? Então eu fiquei muito curioso sobre isso, né? O tema, se, sei lá, você vê uma situação e, pô, isso aqui daria uma ótima história, e você já anota, e dali nasce a história, ou esse processo criativo me fascina, assim, porque eu acho que ele tem vários caminhos, né? Não tem uma fórmula secreta para como iniciar uma história, ou como é que surge, né, uma história. Deixa eu fazer um paralelo aqui, que a minha primeira pergunta é muito parecida com essa, Henrique, e eu também estou aqui fascinado com esse assunto, eu estou tentando emergir nesse universo, está sendo muito bacana, que eu tenho dúvidas, e eu imagino que não tenha, claro, um caminho, mas eu quero saber o que você geralmente faz, tá, Nando? E assim, se você fala que você cada vez faz uma coisa, de repente você pode citar nas suas obras o que você fez. São 2 dúvidas distintas, você pode ficar à vontade para responder uma primeiro e depois a outra. Tema versus trama. Vou falar a minha compreensão, fica à vontade para você me corrigir. Vamos aqui, de repente, Harry Potter, que é uma história que todo mundo conhece, né? Acho que a trama do Harry Potter é um bruxo que é convidado para ir para um colégio onde ele encontra outros bruxos iguais e lá ele tem um monte de aventura. Falei aqui de maneira um pouco coloquial, mas é isso. E para mim o tema é pertencimento, amizade, tá? Então eu tenho dúvida assim, em relação a tema e trama, o que vem primeiro? E também tem outra dúvida em relação a protagonista e estrutura. O que vem primeiro? Então você primeiro cria o Harry Potter e a partir do Harry Potter você cria a estrutura,
Ou primeiro você cria a estrutura e depois você pensa em quem vai protagonizar aquela estrutura? Resumindo, tema versus trama e depois estrutura versus protagonista. Perfeito. São questões bem semelhantes mesmo, bem próximas, e é muito bacana falar sobre isso, porque, assim, quando a gente pega um livro técnico ou um curso para ver, obviamente ele tem que seguir ali uma sequência. Então, o que o autor do curso ou do livro nos traz é a maneira que funciona para ele. É o que ele tem feito várias e várias vezes e o que dá certo. Mas a verdade é que cada criativo funciona de um jeito. Né? A gente tem insights diferentes, a gente vai ter sementes de ideias diferentes ali. Então, como eu vejo hoje, isso demorei muito tempo para começar a enxergar assim, tá, Arnaldo? Como eu vejo hoje é que personagem, trama e até tema não são três coisas separadas. Tá? Eles são faces de uma mesma coisa que é a história. Porque, assim, você não consegue isolar. Pensa só, você consegue isolar o Harry Potter do tema? Você consegue isolar a trama, as coisas que acontecem, né, da característica do personagem Harry Potter, de como ele é? Você não consegue, porque essas coisas elas vão sempre se influenciando. Se você mexe em um aqui, você vai mexer no outro. Que se você altera, por exemplo, a personalidade do Harry Potter, vários acontecimentos da trama teriam que ser diferentes. O tema também mudaria. Imagina se, sei lá, você resolve contar a história do Harry Potter pelo ponto de vista do Draco Malfoy. Seria outra narrativa completamente diferente, com outros temas, com outros obstáculos. Então, como eu enxergo hoje, é que a gente cria, mas tem que deixar espaço para saber que você vai ter que mexer nisso. Então, eu começo lá, tive a ideia para um personagem, por exemplo, né? Esse personagem aqui, ele quer tal coisa e ele tem alguns traumas, ele tem uma cicatriz de guerra que o traumatizou, ele tem que superar, começa a inventar essas coisas. Só que quando eu começo a falar sobre isso e pensar sobre isso, naturalmente vão surgir questões de trama. Naturalmente. E aí eu começo a falar um pouquinho sobre a trama, fazer rascunho sobre a trama. Naturalmente eu vou enxergar ali alguns temas. Tá? E aí é desse namoro entre todas essas partes que a tua história vai ganhando uma personalidade própria. Vai ganhando, de fato, uma profundidade também. Porque aí quando o leitor olha aquilo e fala, cara, isso daqui não é só um bonequinho de papel, né? Papel e tinta passando por essas invencionices. Ele é um ser vivendo coisas que fazem sentido dentro de um tema muito grandioso. E é isso que é o legal. É isso que eu vejo como uma história realmente completa, sabe? Quando todas essas coisas se conectam de forma muito natural. Henrique, se você me permite só fazer aqui um pequeno adendo, como é que foi? Tem um livro do Nano que eu até indico muito para você, que é uma metalinguagem linda, uma ficção que fala sobre a escrita, que é o Quill. No caso do Quill, foi mais ou menos isso? Tudo acontecendo meio que em paralelo? Ou você seguiu uma estrutura? Ou foi uma coisa mais intuitiva? Então, o Quill começou com uma ideia, eu sabia do que eu queria falar, eu sabia um tema, que até está ali como subtítulo ali da obra, que é Nós Somos o que Escrevemos, né? Então, eu queria falar sobre um autor que era o autor mais famoso do mundo, eu pensava nessas coisas, e ele ia ter diversas dificuldades para descobrir quem ele era. E eu sabia que como obstáculo, eu queria que os personagens dele estivessem ganhando vida, encontrando com ele na vida real. Era isso que eu sabia, tá? Aí eu fui, ok, quem é esse autor? Como é que é a personalidade dele? Quem que ele tem que ser para que isso faça sentido? Aí eu comecei a desenhar alguns pontos do Quill. Então, assim, ele começa a obra, ele é um autor meio arrogante, né? Falo que ele é um rockstar, assim, da literatura. E em cima disso eu começo a enxergar, ok, legal. O que ia gerar conflito para esse cara? Que tipo de coisa ia fazer ele se mexer, sair da zona de conforto, olhar para si mesmo? Então, dessas perguntas foram surgindo vários pontos de trama, que depois eu fui colocar em ordem, mas eu ia anotando também. Então, quando você reflete sobre um ponto, às vezes vão vir insights sobre outro ponto. E às vezes eu estava lá escrevi um capítulo, cara, uma coisa bonita, eu falei, cara, que bonito está esse capítulo, essa coisa está profunda pra caramba. Isso ia mexer com o personagem, ele não seria o mesmo cara depois disso, então eu preciso olhar de volta para o personagem e ver como é que isso vai mudá-lo, né? Então é essa brincadeira, assim, que é a graça para o escritor também. Que o pessoal fala, mas se eu fizer um planejamento, se eu souber a trama antes, não vai ter graça escrever. Vai, que você vai descobrir a tua história também conforme você escreve.
Muito bom, muito bom. E minha próxima pergunta é o que que o Nano diria, o Nano de hoje diria para o Nano do passado, quando ele começou? O que que você percebeu assim de mais evolução ao longo do tempo, com o seu trabalho cada vez mais profissional, que no início talvez não tivesse tão refinado como está hoje? Cara, eu diria assim, ó, não pensa tanto e escreve, porque vocês sabem muito bem que a gente pode estudar, pode ler, pode fazer... Isso faz parte, é importante, só que nada substitui a prática. Então, né, só estudar buscando uma perfeição não adianta tanto. Então, é preciso escrever todo dia, assim, para se refinar. Mas eu diria também para o Nano, para ele entender, e acho que isso falta para muito escritor de ficção, entender que também por trás existe sim um negócio, existe sim um mercado, né? E não adianta você ter só sonhos, você também tem que ser estratégico, você precisa ter objetivo, né? Esse tipo de coisa, porque eu vejo muito autor bom mesmo, que vem e aí, de repente, sai para o mundo com aquele sonho lindo, maravilhoso, só que o mundo o destrói, assim, ele acaba desistindo, sabe? Legal pra caramba. Eu acho que essa pergunta do Henrique foi muito inspirada pelo nosso último episódio, Nando. Episódio 7, a gente, até esse momento agora não foi no ar, mas quando você estiver vendo esse, claro, já vai ter ido. A gente falou sobre nossos piores textos aqui. E, cara, foi, no mínimo, engraçado, vulnerável. Foi muito interessante. Depois eu te mando esse episódio em primeira mão, com certeza. E aí, cara, muito boa pergunta, Henrique. Voltando um pouquinho para a estrutura, eu entendo que vai variar um pouquinho, ou que vai ser em paralelo, estrutura, herói, trama, tema, mas dentro da estrutura, ainda assim existem variações. Mesmo que você queira começar pela estrutura, tem várias estruturas, né? E aí eu queria saber, assim, primeiro o Nano e depois o conselho do Nano. Tá? Então, assim, como é que o Nano escreve o livro dele a partir do quê? A Jornada do Herói? São os 5 pontos de virada? São 3 atos mais abrangentes? São os 15 bits lá do Save the Cat, do Blake Snyder? Quando você vai estruturar o teu livro, você parte de algum dessas fórmulas consagradas, você tem a sua, tá? Então a pergunta é como é que você faz? E a 2 é o que você sugere para quem está começando. Tá. Eu uso a estrutura em 3 atos, eu gosto muito da estrutura em 3 atos, e por um motivo muito especial também, porque se você olha as outras estruturas, se você analisar elas a fundo, você vai ver que elas são variações dos 3 atos, né? Então, assim, comecei a olhar para um, olhei para outro, eu tentava encontrar o que elas tinham em comum, sabe? Aquela coisa, não tanto as diferenças, mas o que tem em comum entre elas. E eu cheguei nos 3 atos ali e falei, não, para mim faz pleno sentido. E aí eu coloco os pontos de trama no meio porque me ajudam. Não fica um negócio tão abstrato, tipo ato 1, ato 2, ato 3, que são blocos muito grandes para pensar. Então, eu quebro isso nos pontos de trama. Tá? Então, isso é o que eu uso. É o que eu mais gosto de E usar. quando você fala que quebra em pontos de trama, tem um número pré-estabelecido ou depende do que você está escrevendo? Tem um número pré-estabelecido, a princípio. Mas nada me impede, eu me dou essa liberdade, nada me impede no começo, ao brincar com a obra, de tentar coisas novas. Tá? De colocar mais pontos ou menos pontos. Depende do que faz sentido ali, mas eu sempre começo pensando nesses pontos porque ele me ajuda a dividir bem. Cada parte precisa, sabe? E esse número pré-estabelecido varia de obra em obra ou geralmente é o mesmo para todas as obras? Normalmente é o mesmo para todas as obras, tá? Mas eu gosto de colocar às vezes uns subpontos, alguma coisa ali. Eu sugeri São certas 5 pontos de trama, 5 pontos de trama no meio. Se você tirar o começo e o fim, se botar o começo e o fim, viram 7, né? Mas eu tiro o começo e o fim, porque a obra tem que começar e tem que acabar. Sim. Né? Então são 5 pontos de trama. Eu acho que é um número ok para você dividir esse bolo gigante ali em partes menores, sabe? E é o que você indica para um escritor iniciante agora? Fazer exatamente isso ou você acha que ser um pouco mais formulaico para quem está começando vai ser mais fácil ou pelo contrário? Eu diria para o autor iniciante começar entendendo os 3 atos. Começa entendendo a estrutura em 3 atos, para que serve cada ato, e se aquilo fizer sentido para ele, tá? Aí ele começa a estudar mais os pontos de trama. Vai ter escritor que vai olhar, vai estudar os pontos de trama e falar, ok, eu preciso de mais pontos aí no meio. Eu me perco ainda, eu preciso de mais pontos. Aí esse cara vai acabar migrando para a jornada do herói, ou coisas do tipo, mas daí é realmente de cada um. Só que eu acho que você
se dedicando a entender os 3 atos, você está construindo um fundamento muito poderoso, que vai te ajudar em todas as outros estudos aí sobre narrativa que você for fazer no futuro. Excelente. Nano, eu tenho uma pergunta aqui, que eu sou um cara meio viciado em rotina, né, processo, assim, estrutura, organização. E para escrever, às vezes, uma página de vendas, um e-mail, anúncios, existe uma certa rotina que me ajuda como escritor. E eu estou muito curioso para saber se você tem uma rotina já preparada, se todo dia na escrita ele é parecido ou ele é completamente diferente, uma segunda-feira de um domingo, se você escreve sentado ou em pé, assim, esse nível de detalhe mesmo que eu estou muito curioso para saber se tem muita semelhança, né, com aqui a escrita mais persuasiva, mais estruturada. Inclusive, qual editor de texto você usa, se é algo super diferentão, se é algo específico para ficção ou não. Então, estou muito curioso. Entendi, legal. Legal pergunta, Henrique. Vamos lá. Eu divido a parte ali de criação de uma obra em 2 momentos, tá? A gente tem um momento ali, antes de escrever o livro propriamente dito, que é uma parte mais criativa, mais brincalhona, mais solta, que é você tatear a história, tatear a narrativa. E eu gosto de fazer isso. Primeiro, eu faço uma pesquisa, eu gosto de mergulhar no assunto para absorver mesmo. Então, por exemplo, vou escrever uma obra que tem muito a ver com mitologia grega, alguma coisa do tipo. Aí eu vou lá pegar a referência em mitologia grega, vou assistir filme, vou assistir série, vou ler livros, só para absorver mesmo, tá? Quando eu sinto que eu tô tipo uma esponja ali meio cheio, eu já falei, ok, agora é hora de criar conexões. Começo a rabiscar. E vou rabiscando, todo dia um pouquinho, tá? Aí eu já tento começar a colocar uma rotina, de todo dia reservar um horário para pensar na obra, né? Nem que seja, eu vou rabiscar guardanapo, mas vai ser naquele horário, vai ser me comprometendo a fazer um pouquinho por dia, porque, né, não tem segredo. Se você quer realmente fazer algo a longo prazo, você precisa colocar uma rotina. Então, a gente tem essa primeira etapa. Só que eu coloco um prazo também para isso. Então, por exemplo, eu vou fazer isso por 30 dias. E depois eu vou começar a escrever para valer, quer eu me sinta preparado, quer não. Porque, assim, eu tenho uma crença muito séria, assim, cara, e que isso vale para todas as etapas do processo de escrita, que é nenhum processo, nenhuma etapa do processo fica realmente pronta. É o teu prazo que acaba. Tá? Porque senão a gente não sai, você sabe como é que é, a gente não vai para o próximo, né? Então, eu fico ali, faço essa primeira parte de 30 dias, ok, vamos para a escrita. E aí entra uma parte mais de rotina ainda, que é mais importante ainda a rotina, eu diria. Porque o pessoal fala muito de inspiração, mas que a gente vê que a inspiração ela não te leva longe, ela te ajuda a começar. Você vai começar, você pode escrever 1, 2 capítulos super empolgado, e aí, quando for lá o teu 40º dia de escrita, você não vai estar inspirado. Você vai ter a tua rotina, o comprometimento. Então, é sentar ali, todo dia, num horário específico, tá? E eu me dava sempre 1000 palavras por dia, era o meu mínimo. Então, assim, todo dia eu vou sentar, eu vou escrever 1000 palavras, se eu passar, ótimo. Se eu não passar, né, vou ficar aqui até terminar, pode ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, e assim por diante, tá? Mesmo que fique uma porcaria. A ideia é continuar, é não perder essa corrente, não perder a corrente, porque se você se afasta, você quebra essa corrente por 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí os personagens começam a morrer na tua cabeça, a história começa a morrer e você perde a conexão emocional. E aí é um problema, tá? Então, a rotina que eu digo cria um ritualzinho para você, pode ser passar um café, pode ser ouvir uma música antes, senta lá com suas anotações e se dispõe a escrever de peito aberto, sabendo que vai sair uma porcaria nesse primeiro momento. Mas escreve tuas 1000 palavras ou 500 palavras, depende de cada um, tá? E bora para frente. Sobre a questão de qual editor, essas coisas, né? No começo, naquela parte de brincadeira que eu te falei, de pesquisa, de rabisco, eu gosto até de escrever à mão. Eu acho que solta melhor, né? A gente tem alguns estudos que revelam que quando a gente está criando com as próprias mãos, é mais fácil acessar a parte criativa.
E aí depois, quando é pegar esse monte de ideia maluca e dar um pouquinho de ordem, aí eu passo para o computador. E eu gosto de coisas simples, tipo Word, Google Docs, essas coisas mesmo para não me distrair, sabe? Excelente. Não, cara, Henrique, eu vou te falar, eu estava contando com você fazer essa pergunta, porque o metódico aqui queria muito fazer, mas eu tinha tantas outras, que eu falei, não, vou deixar essa para o Henrique, tomara que ele faça. Quando você fez, eu falei assim, ó, yes! Obrigado Deixa eu por contar uma compartilhar. coisa, gente. Um detalhe, né? Que eu falei que, putz, a gente tem que escrever todo dia, mesmo que você termine e fale, putz, escrevi mal hoje, né? Ou não estou inspirado, está saindo difícil, tá uma porcaria. Escreve mesmo assim. Porque quando a gente termina de ler a obra, termina de escrever a obra, a gente pega para ler do zero, eu te garanto, você não vai conseguir diferenciar, eu escrevi isso num dia maravilhoso, escrevi isso num dia ruim. Maneiro. Você não consegue. É só a tua sensação de que está ruim, né, na hora que você está escrevendo, mas no final não está. Tá? Então, assim, segue em frente, segue em frente. A gente está alinhado com isso. E mais uma pergunta aqui, modular. Vamos lá, mais uma vez, tá? Um escritor de ficção iniciante, que por acaso pode ser eu, assim, por acaso. E ele quer saber quais são os livros essenciais que ele tem que ler, tanto técnicos sobre como escrever, e tanto, eventualmente, livros ficcionais mesmo, mas que são muito bem escritos, que sirvam de inspiração. Se quiser trazer um de cada, dois de cada, três de cada, fica à vontade. Então, livros sobre a escrita, que você acha que um escritor de ficção iniciante tem que ler, e livros de ficção, que também estão bem escritos, são praticamente tão obrigatórios quanto. Tá. Pergunta difícil, hein, cara? Pergunta difícil. Né? Eu adoro livros de técnica sobre narrativa, essas coisas. Tenho aquela prateleira, aquela estante só de livros sobre isso. Estou tentando reconhecer, mas não estou conseguindo, Né? mas até eu falar contigo. Então, mas é difícil, assim, mas eu diria que eu tenho alguns favoritos ali, tá? Vamos lá. A Guerra da Arte, do Pressfield, eu acho que talvez seja o melhor livro sobre processo criativo já escrito, não sei, mas se não for o melhor, tá ali entre os melhores. Tá? Então, Pressfield, tudo que ele escrever, eu vou ler, cara, porque ele consegue, ao mesmo tempo que te inspirar, te dar um tapa na cabeça e te mostrar a realidade tudo ao mesmo tempo. Então, acho que é muito válido. Eu recomendo sobre a escrita do Stephen King, porque embora ele não seja extremamente técnico, todo mundo sabe quem é Stephen King, e o que é legal, acho que como ele traz uma contextualização biográfica dele antes, ele conta a história da vida dele antes, você vê essa relação, né? Como que é impossível separar a escrita do escritor. Então, acho que é legal todo mundo enxergar isso, tá? Que a maneira de você ver a tua vida vai influenciar também como você escreve, e também que até o Stephen King foi rejeitado muitas e muitas vezes até chegar naquele nível, tá? Eu gosto muito, cara, de um livro antigo de roteiro do Sid Field, chama-se Manual do Roteiro. Gosto muito desse livro, pela simplicidade dele, né? Mas acho que é isso que é o genial. Ele fala sobre os 3 atos, como que ele usou isso em Hollywood, então, e como nós somos educados, né, pelo cinema hollywoodiano também, absorvendo histórias de cinema. Acho que faz muito sentido as pessoas conhecerem. A jornada do escritor, do Vogler, né, que é como ele aplica a jornada do herói ali na parte mais para a escrita mesmo. Então, mesmo que a pessoa não queira escrever com a jornada do herói, acho que vale muito conhecer esse livro, que vai ajudar pra caramba, tá? De repente, para você escolher os teus pontos de trama, se você não quer seguir exatamente, né, aquele, você vê o que faz sentido para você. E recomendo o meu também, né, não, porque foram, acho que uns 15 anos de estudo aí até eu colocar o meu lá, que é o Como Escrever um Livro Guia Completo. Então, ele é um pouco um apanhado das melhores técnicas que eu encontrei aí ao longo dos anos, sabe? Então, é um livro bem prático também, com dicas bem diretas. Então, eu diria que a gente tem todos esses em português. Tá? Fora isso, a gente tem algumas coisas em inglês que, infelizmente, não chegaram para cá ainda, que são incríveis. Por exemplo, o Into the Woods, do John York. Cara, eu sou apaixonado por esse livro, não apenas pelas técnicas que ele traz, mas pela percepção da história como algo que faz parte, sabe, da espécie humana. Até esse nome, Into the Woods, né, que é porque ele conta ali que os contos de fadas trazem isso de você normalmente ter um personagem que entra na floresta,
entra na mata e lá ele se transforma, porque essa é a narrativa da espécie humana, sabe? Então, eu acho lindo, assim, entender isso também. E foi um dos livros que me despertou meu interesse para conhecer mais sobre a questão da antropologia, com narrativa, etc. Maravilha. E no campo da ficção, assim, eu sei que é uma pergunta bem ampla e fica à vontade para deixar lá para o final, caso você prefira, mas tem, assim, um ou dois que você fala, cara, isso aqui, por mais que seja ficcional, é tão bem estruturado, tão completo, que eu indico para autores iniciantes, tão importante quanto um Christopher Vogler ou Steven Pressfield? Tá, vamos lá. Veja só, acho que todo autor, em certo ponto, vai ter que ir para os clássicos, para entender o que faz de um clássico um clássico, o que faz aquela obra, né, se perpetuar no tempo. Mas para o autor iniciante, eu diria para ele começar assim, olhando o que ele gosta antes. Olha o que ele gosta. Porque assim, o autor iniciante, para inspirá-lo, para estimulá-lo, ele vai acabar escrevendo o livro que ele quer ler, né? Então, olha para o que você gosta, e aí vai dar uma olhada no mercado. Procura um livro atual, comercial, que esteja vendendo bem pra caramba, e lê esse livro. Vê o que esse livro tem de diferente. Pega um livro dentro do assunto que você gosta, do estilo que você gosta, que seja um clássico, que seja um livro que está por aí há muito tempo. Vai ler esse livro também, sabe? Pega recomendações de pessoas, né, ainda mais ou menos a ver com o que você gosta, mas que você não conheceu ainda, tá? Mas que tem um público formado, e vai conhecer para olhar com outros olhos, tipo, o que tem aqui nesse gênero, nesse estilo que eu gosto, que eu não estou vendo ainda, tá? Pega esse tipo de livro e faz anotação, porque isso vai te ensinar, muitas vezes, mais do que se você ler vários livros de técnica. Tá? Enquanto eu estava ali no começo também, faço isso até hoje, não consigo nunca mais pegar um livro e não parar depois de ficar olhando algumas questões, quase como olhar para fora da Matrix, assim. Mas enquanto eu estava lá lutando para entender as técnicas mais básicas que tinha, eu pegava, ok, lia no livro técnico, entendi. Agora eu ia lá, pegava um livro que eu gostava, cara, abria e ficava anotando ali, sabe? No livro mesmo. Ah, entendi, ele começou assim. Ah, agora fez assado. Porque isso vai fazer você absorver de verdade. Excelente. E em termos de copy, né, criar estruturas persuasivas de venda, é a mesma coisa. Você estuda os clássicos e pega ali as informações que já funcionaram para determinados nichos e faz uma engenharia reversa e consegue fazer algo bem parecido. E nessa minha próxima pergunta, pelo menos assim, tratando de marketing, escrita para vender, para persuadir, a gente tem um tempo tipo para ontem, prazo para ontem. Então, às vezes, você precisa fazer uma página de vendas em um dia, em 3 dias, é algo muito dinâmico, muito rápido, e você respira fundo e faz daquele jeito que tem que sair, e vai testando com o mercado, interagindo, você pode editar. Mas um livro, claro, você pode ter versões, né, no mesmo livro, mas eu fico imaginando assim, é uma pergunta meio ampla, mas quanto tempo um iniciante levaria para escrever um livro de 100 páginas, do início ao fim? Quanto tempo é saudável? Quanto tempo ele está procrastinando, buscando a perfeição? Dá para esperar um ano para lançar um livro? Dá para escrever um livro em uma semana, em um mês? Pode ser uma pergunta muito básica, mas eu gostaria de entender, porque no marketing é tudo muito dinâmico, e eu sei que não dá para você parar um livro ali em um dia. Tipo, escrever um livro em um dia, isso é loucura. Não, uma pergunta muito boa. E assim, eu sei que muitos escritores se cobram isso também, né? Começam a demorar um pouco mais, falam, pô, mas devia estar publicado já, ou então o cara fala, não, vai ser uma obra da minha vida, vou demorar 20 anos escrevendo. Então, depende, sei que é uma pergunta, é uma resposta horrível, mas depende muito do que você quer com o teu livro também, tá? Porque, assim, quando alguém vem para mim e fala assim, não, eu quero que você me ajude a escrever, eu falo, tá, que tipo de autor você quer ser? O que você quer alcançar com a tua escrita? Você quer ser um autor comercial? Você está escrevendo obra para você? Você está escrevendo a obra, de repente, para você, mas, de repente, participar de concursos, alguma coisa do tipo? Qual que é o objetivo? Quando a gente está falando de obras comerciais, é uma coisa meio rápida também. Por quê? Muitas vezes a gente tem algo que está na moda, você tem que escrever rápido, porque você não sabe, não tem, né? Às vezes. Lembra na época do Crepúsculo? Cara, saiu acho que 1 milhão de livros de Não, vampiro. os livros estilo 50 Tons de Cinza, de soft porn, cara, Verdade.
Tem 50... Qualquer pessoa que tenta escrever ficção hoje não consegue ficar em primeiro lugar porque esses livros estão todos em primeiro lugar até hoje. Surreal. Então, você tem isso, tipo, surgiu algo, pá, você tem que aproveitar. Tem até uma ideia do marketing ali que a gente pode beber nisso, que é no aspecto comercial da literatura, que é o timing post, né? Ou timing product, ou, né, quando você vai fazer um conteúdo para aproveitar algo do momento. Um livro também. Cara, na época da pandemia bizarramente saíram livros sobre, inclusive, um Covid que era meio que um mutante, uma história de amor entre uma mulher e um Covid, coisas do tipo, assim. Até audiodrama, Paciente 63 também saiu sobre isso, bombou, né? Exatamente. Então, né, surgiu algo que você sabe que todo mundo vai falar a respeito. Vou ter que escrever sobre isso. Então, esse é um tipo de trabalho que tem que escrever. A velocidade, às vezes, importa muito. Então, você sacrifica um pouquinho ali do teu processo para escrever mais rápido. Outras obras, elas são para você. Porque você tem aquela narrativa dentro de você e você precisa botar para fora. Você precisa, até para você entender como é que é. Que eu acho isso muito bonito, porque, veja, e eu falo isso para o pessoal também, todo mundo devia escrever um livro uma vez na vida, porque o processo de escrever o livro te transforma. A pessoa que termina de escrever o livro não é a mesma que começou. Tá? Você vai descobrir um monte de coisa sobre você no meio do caminho, uma história de ficção, porque você vai ter que tocar em pontos difíceis para o teu personagem, mas que, de certa forma, é você também, é uma parte sua. Tá? Então, nisso você tem que seguir um pouco do teu ritmo, se forçar um pouquinho, mas não a ponto de você quebrar. Então, eu diria assim, dê um ritmo para você que seja desafiador, mas não muito desafiador a ponto de você desistir. Mas não pode ser algo super moleza também, que senão você sempre vai enrolar. Tá? Como é Eu que diria que assim... Como é que foi a tua experiência com o Quill? Quill eu demorei 1 ano para escrever. Tá? Eu me dei 1 ano, queria escrever essa obra em 1 ano. E foi aos trancos e barrancos, teve muita reescrita. Mas tudo bem, eu estava disposto a fazer aquilo do começo ao fim, daquele jeito que eu queria me testar. Depois eu escrevi uma outra obra mais bobinha, assim, né, inspirada em jogos de RPG que eu gostava, que eu queria testar a técnica. Falei, eu vou me usar de cobaia, porque eu vou ensinar isso aqui, eu preciso ver se funciona. E aí eu escrevi em 30 dias. Então eu escrevi, assim, estava pronto em 30 dias. Mas foi bem puxado, bem sacrificante. Mas eu tinha muita coisa já, muitas ideias prontas na minha cabeça. E assim, não é um livro que eu levo muito a sério. É um livro divertido, de estilo aqueles livros pulp antigamente, sabe? É uma aventura de capa, espada e feitiçaria, com toque de terror ali. Mas a técnica funcionou, ok. Mas assim, não é uma coisa que eu super recomendo. Escreva um livro em 30 dias, sabe? Porque vai te desgastar. Mas eu penso que um escritor de primeira viagem ali, ele se dá de 6 meses a 1 ano para ter a obra dele, acho ok, acho que está legal, está num ritmo bom. Pode parecer que é muito tempo, mas você vai ver que não é, tá? Porque tem uma parte anterior ali, tem momentos que você vai ter que voltar, vai ter que mexer. E assim, escrever um livro não é escrever a primeira versão, tá? A primeira versão, né, a gente coloca no papel, a gente pode até vomitar aquelas coisas no papel ali, beleza, saiu. Depois que o trabalho começa de verdade, né, que é a reescrita. Você sabe bem, né, Arnaldo, como é que tá isso aí, que é um processo que você ali, chega uma hora você não aguenta mais olhar para a cara do teu livro, mas é assim mesmo. O Nano Henrique está me mentorando, né, meio que me ajudando a editar muito um livro meu de ficção, e está sendo uma delícia o processo. Inclusive, ele me perguntou na primeira reunião o que eu queria com o meu livro. Aí eu falei, eu quero ganhar o Oscar. Ele falou, então vamos revisar essa parada aqui. Aqui, não sei que você tem 2 filhotes aí para cuidar, não quero tomar muito mais do seu tempo. Eu vou contar uma história, rapidinho, para te dar tempo, Nano, de perguntar algo para o Henrique, né? Pô, essa oportunidade aqui eu também quero te dar. A gente está aqui recebendo mentoria gratuita, você tem aqui o dinossauro do digital na tua frente, cara que mudou a minha vida no digital, me deu dicas valiosíssimas. Então, vou contar uma história rapidinha para você, Nano, pensar na pergunta aí para o Henrique. Se depois o Henrique também quiser fazer mais uma para o Nano, fica à vontade. Depois a gente fecha com um bate-bola que eu quero fazer com você, bem assim, jogo rápido. História rápida aqui, você falou para... Vai pensando na pergunta para o Henrique aí. Você falou para a gente pegar uma autora do gênero
contemporânea e meio que, né, modelar, eu gosto muito do gênero de mistério, você sabe disso, é o tema do meu livro que você está me ajudando. E uma autora atual que eu gosto muito é a Lucy Foley, que escreveu O Apartamento de Paris, A Lista de Convidados e A Última Festa, se eu não me engano. Eu estava em Londres ano passado e ela ia lançar o Apartamento de Paris numa Waterstones, que é a livraria de Londres, do lado de onde eu trabalhava. E o meu sócio, que nunca leu... Meu sócio, o sócio da empresa, que nunca leu um livro na vida, recebeu o e-mail marketing disso e me encaminhou. Falei, porra! Beleza. Mas falei, cara, pô, Lucy Foley, né? Ela é inglesa, super reconhecida no Reino Unido. Eu vou ser lá uma areia, um grão de areia do oceano. No dia do evento, choveu aquela chuva de ninguém sair de casa e teve greve no metrô. E eu tava do lado do evento, eu fui. Cara, tinha eu, mais 3 gatos pingados. Tadinha da Lucy Foley, sorte a minha. Aí ela falou lá, meio constrangida, alguém tem alguma pergunta? Não quis nem saber. Bum, bum, bum. E aí eu perguntei para ela, quando é que você sabe que o livro acabou? E o que ela falou para mim foi muito legal, assim, eu queria compartilhar com vocês. Ela falou, você sabe que o livro acabou quando uma palavra a mais ou a menos torna a obra diferente ao invés de melhor. Achei isso muito, muito foda. Você sabe que o seu livro acabou quando uma palavra a mais ou a menos torna o seu livro diferente ou melhor. E olha que oportunidade, né? De poder, claro, contar além da mentoria de vocês, conversar com uma autora que eu admiro muito, de um gênero que eu amo, que é o gênero de mistério, assim, né? A Agatha Christie é do passado, atual, a Lucy Foley, e quem sabe em breve Arnaldo Neto se aventurando nesse gênero. Enfim, Nano, pergunta para o Henrique, persuasão, marketing, escalabilidade, negócios, o que você manda? Vamos lá, então. Vou fazer uma pergunta, Henrique, para tentar ajudar muitos escritores também, que vêm falar comigo, que eles procuram também, né, uma maneira de financiar, digamos assim, a escrita deles, a literatura deles, e me perguntam sobre copy, me perguntam sobre conteúdo. Como é que você vê hoje, que dicas que você daria para um escritor, uma pessoa que escreve bem, tudo mais, mas está mais ligada com literatura tradicional, storytelling, mas que quer, de repente, entrar nesse mercado, né, aproveitar esse meio de marketing digital para poder ter ali a sua liberdade, poder ter algo que ajude, né, ela a seguir o propósito dela. O que você diria hoje, em 2023, né, como é que você enxerga o mercado, como é que está, e que fala assim, ó, vai por aqui, que eu acredito que aqui é um caminho melhor, né, para o futuro? Ótima pergunta. E para isso eu vou falar de um livro que provavelmente muita gente da nossa audiência aqui já leu, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você, Arnaldo, não, já leram esse livro, mas eu consegui ter o privilégio de ler ele com 18 anos e moldou a minha cabeça para hoje ter um negócio, ter esse perfil mais empreendedor e até saber lidar melhor com o dinheiro. Que uma vez uma jornalista chegou para o Robert Kiyosaki, autor do livro, e perguntou assim, Sr. Kiyosaki, você se considera o melhor autor da sua área, do nicho, né, de finanças e investimentos? E ele disse, com certeza, não. Ela, mas como assim? O senhor vendeu 26 milhões de cópias do livro Pai Rico, Pai Pobre, é um sucesso no mundo inteiro. E ele, sim, mas não me torna o melhor escritor, até porque o melhor é totalmente subjetivo. Porém, e essa é a minha dica, é necessário, quando a gente pensa do ponto de vista de marketing, tornar algo diferente. Porque o melhor é subjetivo, o diferente é único. Então, ele poderia escrever um livro cujo título fosse Ativos e Passivos, Fluxo de Caixa, Como Economizar Dinheiro. Mas isso não é tão poderoso quanto Pai Rico, Pai Pobre, em que o pai biológico dele, mentalidade pobre, pai pobre. O pai do seu melhor amigo, pai rico, tinha uma mentalidade de uma pessoa rica que sabe administrar e fazer dinheiro muito mais fácil. Então, minha dica é, não procure ser o melhor do ponto de vista de marketing, tá? Procure ser diferente, porque o diferente chama atenção. Então, pode ser uma capa diferente, pode ser um título diferente, pode ser uma temática, uma trama diferente. Eu daria esse foco, porque isso serve para tudo na vida. As pessoas amam o que é diferente. Excelente. Henrique, se você quiser fazer uma última pergunta aí para o Nano, vai pensando, vai preparando. Nano, agora é o seguinte, eu queria fazer com você aqui um bate-bola, mas a regra é a seguinte,
Não vale pensar mais de 3 segundos para cada Ô, pergunta. louco. Tá preparado? Ô, louco. Podemos? Vamos lá, vamos lá. Rápido. Um filme. Clube da Luta. Ah, moleque. Uma série. From. Qual? From. Tô assistindo agora, cara. Ah, aquela que você É falou da tipo Globoplay? o irmão mais velho e maldoso do Lost, cara. É isso aí. Pô, tá nesse nível, é? Uau! Tá nesse Vou- nível, cara. Muito boa, muito boa. Então, Clube da Luta, From, um livro. O Senhor das Moscas. Um disco. Kiss Alive. um livro, uma série, ou qual foi a melhor coisa que você já viu que abordou a temática viagem no tempo? De Volta pro Futuro. Um escritor de ficção. Ana Paula Maia. Kindle ou livro físico? Puta, aí você me matou, cara. Aí você me... Olha, eu vou colocar o Kindle no momento, porque assim, com os 2 menininhos em casa, criança, cara, só no Kindle que eu consigo ler, porque não tem como acender a luz do quarto, não tem como fazer nada. Então, no momento que está me salvando é o Kindle, Ler de dia ou de noite? de noite. Livros ou livro que você faz questão que seus filhos leiam? Então, que doideira. Eu faço questão que os meus filhos leiam. É isso aí. Excelente. Não consigo pensar em melhor maneira de passar a bola aqui para o Henrique, para ele poder fazer uma indagação derradeira. Não, sensacional. Acho que a minha pergunta final seria mais sobre o processo criativo de inspiração, né? De onde vêm as boas ideias, porque a gente sabe que isso vai tornar uma obra diferente, né? Que no marketing vai ajudar a vender muito melhor. Então, tem vários casos de escritores que iam para o meio da floresta, iam andar para fazer uma conexão melhor de ideias. Acho que a parte de repertório você falou muito bem, né? Que você emerge de uma forma divergente, né? De vou pegar de tudo, de livro, de série, de filme, mas no momento que você vai fazer a conexão de ideias, como é que funciona isso? Você tem algum hábito específico? Como é que você faz esse merge, né? Como é que você faz essa junção de boas ideias? Nossa, excelente pergunta, Henrique. Pergunta difícil, cara. Que acho que também é uma pergunta que todo escritor acaba tendo que se fazendo em certo momento. Eu acredito que as ideias vêm de você, de quem você é, em essência. Por mais que você estude sobre um assunto, por mais que você tenha interesse em um tema, né, que nem o Arnaldo falou, eu gosto de thriller, de mistério, etc. Por mais que você curta essas coisas, no fundo, você vai ter que colocar um filtro que é a tua personalidade, que é você, são os teus temas, são as tuas dúvidas existenciais, são as tuas dores, muitas vezes. Tá? Então, assim, é pegar tudo aquilo, sabe, que, cara, pode ser a coisa mais comercial, mais clichê, mais sei lá o que existe, mas se você olhar para aquilo e se você fizer perguntas sinceras para você, você vai encontrar a tua ideia. Porque é como você enxerga aquilo tudo, sabe? Como você faz aquele caldo. Eu acho que, pegando um gancho do que você falou de ser diferente, então acho que o que torna o escritor diferente, também as ideias de um escritor diferente, é isso. É você olhar para dentro e aí conectar com o que está fora. Fantástico, muito bom. Chegando aqui ao final, ao menos dessa parte do Liga dos Geminianos. Hoje foi, né? Liga dos Geminianos aqui. Que prazer. Nano, cara, considerações finais. E eu espero que um dia, tanto eu quanto o Henrique, possamos lançar nossas ficções com seu nomezinho lá nos agradecimentos. Recado final, pedido, desafio, sugestão, o que você manda? Quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo, antes que abrace um pouco mais a escrita, tenha vontade, se você, nas escritas e as histórias, se você tem esse desejo, vá em frente, porque eu descobri que a escrita não serve só para comercial ou marketing, coisas assim. A escrita é uma ferramenta para a tua vida, para te conectar com a história dentro de você, sabe? Então, como eu falei ali, quando você escreve um livro longo ou com uma rotina de escrever todo dia,
e você para analisar, você vê que você mudou muito por meio da escrita, ela ajuda a moldar o teu pensamento, sabe? Então, a escrita e as histórias têm esse poder. Então, eu diria para as pessoas abraçarem isso. E para vocês, eu queria agradecer, aprendi muito com o Arnaldo, estou aprendendo nos últimos tempos um monte com ele, e com o Henrique. O Henrique não sabe, mas o trabalho dele já me ensinou muita coisa. Então, é um prazer e uma honra estar aqui. Gente, obrigado por me receberem. Agradeço do fundo do coração. Espero, né, ter podido ajudar vocês aí. E espero ler o livro de vocês muito em breve. Com certeza. Estava aqui falando antes em off. Henrique, meu grande mentor da escrita mais persuasiva. Nano, meu grande mentor de ficção. Então, esse encontro, para mim, também um grande sonho. Nano, vai cuidar da família aí. Volte sempre. Estamos à disposição. Brigadaço. Até a próxima. Eu e Henrique, a gente fecha por aqui. Tamo junto. Obrigado, gente. Um abraço. Grande abraço. E aí, vai sair um livro de ficção aí? Pô, agora, depois desse incentivo todo, vamos trabalhar para isso. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Vamos fechar aqui, como de costume agora, depois dessa chuva de informação, com um pouquinho do que a gente está vendo, lendo, ouvindo, assistindo? Bora, bora. Embora não tenha muitas novidades. Cara, eu sei que você gosta muito do Senhor dos Anéis, né? Mas eu não sei se você se encantou pela obra cinematográfica ou pela obra literária, ou os dois. Foi cinema. Foi cinema. Nunca li os livros de fatos. Então, eu nunca tinha lido, né, Senhor dos Anéis, já vi os filmes. Só que eu tô encarando meio que como, assim, repertório obrigatório para quem quer escrever ficção, sabe? Sim. Uhum. Eu tô escutando Senhor dos Anéis. Falei com a Gabi isso hoje. Eu tô há 1 hora o cara descrevendo o que é um hobbit. É inacreditável, é inacreditável. Não tô reclamando, não. Tô achando fascinante. Detalhe, versão em inglês, quem lê é o Andy Serkis, que é o ator que faz o Gollum. Nossa, fantástico. Então, assim, te indico Isso aí muito. já vale tudo. Te indico muito, mas se prepare, porque eu tô há 1 hora ainda, não teve um diálogo. É só o cara descrevendo o que é um hobbit. Isso é o que eu tô escutando. Eu tô na fase bastante de escutar, cara. E também tô escutando, já te falei sobre isso, o audiodrama da Arlequina, que é em português chama Arlequina, acho que é Sanidade Mental, porque em inglês é Harlequin Sound Mind. Tá muito em alta agora o audiodrama, né? Paciente 63 é uma brasileira muito famosa, entre outras. Tem a do Batman, O Despertar, e a continuação é Arlequina. Putz, em inglês é Sound Mind. Eu não sei qual é o nome em português, mas se você colocar Arlequina no Spotify, eu juro que vai aparecer. Então, resumindo, Senhor dos Anéis, indico muito, mas se prepare para descrições bastante longas e audiodrama, tanto do Batman O Despertar, que foi o que me fez começar nesse universo, e agora a da Arlequina. E você, meu parceiro, entre leituras, audiobooks, livros e séries, o que você manda? Antes essa descrição longa, né, de 1 hora, me lembrou de uma situação que uma vez uma pessoa a gente estava meditando assim em um grupo, e aí a meditação era tipo 20 minutos, demorada, né? E aí ela chegou e disse, não dá para colocar em 2x, não, a meditação? Cara, o processo, o objetivo da meditação é justamente você desacelerar. E ela querendo colocar em 2x, mas me lembrou aí dessa descrição de 1 hora, dá vontade de colocar em 3x, assim, vai, descreve Não, logo o Hobbit. eu testei, dá para você colocar assim a compreensão, porque assim, eu acho que 2x dá uma certa ansiedade, né? Mas o Andy Serkis fala tão devagar que o e-mail é quase imperceptível que está no e-mail. Mas, pô, a voz dele no 1 é tão bonita, cara, que eu quero curtir, sabe? Eu não tô com pressa. Agora, Sim. tem a molecada que vê filme no 2x. Tá sabendo disso? Cara, não faz, eu juro, não entra na minha cabeça, não entra. Eu já É vi como também. Não, chegar no chat GPT e falar, chat GPT, me resume aí, Clube da Luta. Porra, vai ver o filme, cara. E no WhatsApp, você ouve áudio em quantos? 1x, 1,5, 2? Então, depende da pessoa. Eu acho que o meu áudio normal já é um e-mail, né? Então, acho que o meu áudio no e-mail 2x vai ser complicado. Mas eu costumo acelerar. Você acelera? Eu acelero, mas 1,5, 2 eu já acho É um pouco exagerado. angustiante. Aliás, a Gabi passou aqui para mim hoje, até se quiser eu te encaminho.
uma inteligência artificial que transcreve os áudios em texto, ali em tempo real. Ah, legal, boa. Ajuda. E o que você está vendo, ouvindo? Isso. Então, ultimamente eu tenho estudado muito sobre o segundo cérebro. O que é isso? Tem um cara que, inclusive, eu não lembro, mas ele tem um DNA meio brasileiro, que é o Thiago Forte. E o cara cresceu muito, assim, nos últimos anos. Eu comecei a acompanhar ele em 2019, 2020. O blog dele, muito bom, muito legal. Acho que se chama Forte, né? Forte Labs, Labs. E ele tem um curso está se tornando muito famoso sobre The Second Brain, o segundo cérebro. E a ideia toda do conteúdo que ele passa, do curso, de tudo das palestras que ele dá, é sobre como que a gente recebe muita informação ao longo do todo dia, né? Se eu não me engano, são 30 gigas. Imagina, 30 gigas todo dia que a gente recebe de informação. É quase, acho que na analogia de falar, é como se você estivesse lendo 150 jornais por dia. E aí você pensa assim, caramba, você vai ler um jornal, aí tem outro 150. Em que a ideia é que a gente não consegue processar toda essa informação. E logo a gente precisa o quê? De um meio, e de preferência digital, que a gente vá armazenando essas informações e só acessando quando realmente precisar. E é isso que eu tenho estudado mais ultimamente, métodos mais eficientes, né? Até o Nano estava falando aqui sobre essa parte de captura de ideias e depois processamento de ideias. Porque capturar, você não vai capturar tudo, assim como você não vai marcar um livro inteiro, né? Porque nem todo livro tudo é interessante. Inclusive, eu diria que 1%, 5% do livro é interessante, o restante é meio que descartável, é tipo, mais do mesmo. Só que você vai querer acessar esses 5%, esses 1% de um livro, de um filme, de uma série. Então, eu tenho estudado métodos melhores para melhorar meu repertório, para conseguir criar mais rápido. Porque, na minha visão, o que faz um escritor escrever de uma maneira mais precisa, assertiva e rápida é ter um repertório bem desenvolvido, bem estruturado. E é por isso que eu estou emergindo mais nessa área de montar um segundo cérebro, para que o meu cérebro não precise ficar lembrando de tudo. Tá lá, guardadinho o segundo cérebro, numa pesquisa eu chego lá no que eu preciso. Lembra do Gianni, que fazia a mentoria junto comigo, com você? Sim, lembro. Então, o Gianni, ele fez esse curso, ele minimamente me explicou, claro, não dá para comparar com o curso, eu não me lembro de muita coisa, mas para ele foi disruptivo, assim. Então, que legal, né? 2 referências para mim, Gianni e você. Acho que é um sinalzinho de que eu tenho que dar uma olhadinha. Quando ele me mostrou, não sei se você já leu Getting Things Done, em português, A Arte de Fazer Acontecer. O Second Brain me pareceu ser o Getting Things Done 2023, né? Tipo, isso, tipo 2.0, é uma versão atualizada, melhorada disso. Legal. Eu vou dar uma olhadinha. Indica então, recomendo? Recomendo bastante. Não vou dizer o curso, porque eu não fiz o curso, tá? Inclusive, não é um curso que está sempre aberto, mas no YouTube tem muito conteúdo legal dele. Então, eu sou um consumidor meio obsessivo, assim, com o YouTube, hoje a mídia que eu mais consumo, né, de canal, assim, e ele fala bem, ele explica com muita analogia, com muita metáfora, e isso, para mim, é o duplo benefício. Estou aprendendo algo que eu tenho curiosidade e melhorando a comunicação, seja escrita, seja verbal, por ele estar falando de uma maneira muito, muito ponderada, muito bem feita. Incrível, vou dar uma olhadinha. E para fechar, você quer passar a mensagem final? Quer assumir aqui algum compromisso público após a aula do Nano? Vou lançar um livro de ficção. Quer pedir algo para nossa audiência? Qual o teu recado final desse Sem encontro? pressão, né? Hashtag sem pressão. Não, pressão nenhuma. Fica tranquilo, tem ninguém te assistindo aqui, pô. Cara, acho que o que fica assim para mim dessa conversa toda é de fato a gente colocar as experiências próprias que a gente tem no nosso texto. Porque eu concordo muito com o que ele disse, que a personalidade nossa vai estar embutida na forma que a gente escreve. Isso pode parecer óbvio, mas não é para todo mundo. Principalmente para o iniciante, porque ele vai querer se basear em outras referências e não nele. Mas ele tem uma história fantástica dentro dele para compartilhar. Ele tem experiências que só ele teve, e é isso que vai tornar ele diferente. Já se ele tentar copiar
o que outros estão fazendo, ele vai ser mais do mesmo. Não vai ser aquele elemento diferente quando uma audiência for olhar, pô, quem é interessante, quem não é. E o diferente, ele é interessante. Então, eu faria um double down aqui, né? Reforçaria o que foi dito da gente procurar trazer experiências próprias no nosso texto, seja para vender, seja para ficção. Então, esse fica minha conclusão aqui de tudo que foi dito hoje. Demais. Da minha parte, ele, no finalzinho dos livros que ele citou, Stephen King e tal, a gente conhece, né? Ele falou do Into the Woods, que eu achei uma grata surpresa. É um livro que só tem em inglês, é um livro um pouco mais, não um lado B, mas não é assim um clássico da escrita. E o Into the Woods, do John York, claro, talvez, não sei se a literatura para inglês, para quem está assistindo, é tão natural ou não, mas assim, deixa eu tentar trazer a essência do livro, que é o meu recado final, que é contar histórias é da natureza humana. Uma criança de 5 anos vai contar uma história com início, meio e fim, porque é um mecanismo que ela usa para entender o mundo. Então, as histórias são mecanismos que nós usamos para entender esse mundo louco no qual vivemos, para criar narrativas positivas. E por isso eu te indico, Henrique, a audiência, a nem que seja para você mesmo, mesmo que você não queira publicar ou até escrever, você se contar histórias melhores a respeito do que acontece com você. Ah, bati o carro no trânsito hoje, não me machuquei, beleza, mas poxa, então eu bati o carro e graças àquilo eu me atrasei um pouquinho e escutei no rádio uma música que mudou a minha vida. Isso é uma história que você contou para você e você tornou ali um incidente um pouco menos traumático e um pouco mais feliz. E para mim, história é isso, é você pegar um fato nulo de significado e embutir nele um significado positivo. Para isso servem as histórias, até uma criança pode fazer isso e você também pode. Boa. Dito isso, meu parceiro, mais uma vez, obrigado pela participação. Realmente um sonho juntar você e Nano. E para você que está em casa, espero que você tenha gostado dessa participação especial do Nano, nosso primeiro programa como convidado. E, por favor, se para você fez sentido, compartilhe, mande para quem você ama, que certamente essa ideia tem que ser proliferada. Henrique, galera, obrigado, tamo junto e até a próxima. Abraço.